Fala galera, eu vou fazer um resumo aqui bem rapidinho do sistema de corrupção do Brasil. Antes disso, curte meu vídeo e inscreva no meu canal. O sistema de corrupção do Brasil existe desde a época de sua colonização. Segundo as histórias dos livros escolares, os portugueses chegaram aqui em suas caravanas, foram recebidos pelos índios, tudo mentira. O Brasil já era ocupado pelos espanhóis e outros países, e os próprios portugueses já haviam tido aqui no Brasil aqui. Só que os índios, que era corrupto desde aquela época, não estavam satisfeitos com os espanhóis e outros países, passaram a servir só os portugueses, que ofereceram mais coisas para ele. E aí eles entregaram tudo de mão beijada para os portugueses. Aí vem toda essa história, de Dom Pedro I, que veio corrido, de Portugal para cá, devido à briga de Portugal com os franceses. Aí depois veio Dom Pedro II, que teve a ideia de deixar o Brasil de ser colônia, de fazer a independência do Brasil, mas só que ele desagradou o sistema, que o sistema ganhava muito dinheiro com o roubo, com a corrupção no Brasil, desde aquela época. Aí correram com ele daqui, foi traído por alguns militares. Naquela época já tinha militares corruptos. E aí foi desenrolando a história até chegar em Tiradentes. E Tiradentes, revoltado com o que estava acontecendo no Brasil, o Brasil sendo roubado, ele resolveu se revoltar contra o sistema, contra o que estava acontecendo no Brasil. Aí o que aconteceu? Eles mataram Tiradentes. Tiradentes foi traído também por um militar, um militar que traiu Tiradentes. Eles mataram Tiradentes, esquartejaram o seu corpo e penduraram nos 4 cantos do Brasil, para que ninguém jamais ousasse ir contra o sistema. E aí o Brasil deu aquela apaziguada e foi desenrolando a história do Brasil. Veio vários outros presidentes, foram feitas algumas constituições, até chegou em Getúlio Vargas, um populista. O cara ficou 15 anos no poder, o verdadeiro ditador que o Brasil já teve. Ele criou leis trabalhistas, criou salário mínimo, criou sindicato, tudo para agradar a população pobre. Dizendo ele, naquela época dizia já ser o pai dos pobres. Na realidade, ele só queria manter os pobres embaixo dos seus pés para ele continuar no poder. Mas um dia ele caiu. Aí veio outros presidentes e tal, e o Brasil não se acalmava, não entrava nos trilhos. O que acontece? Cada vez piorando. Os militares vão e resolvem tomar o poder. Os militares tomaram o poder para salvar o Brasil. Aí essa imprensa maldita, principalmente essa tal da Rede Globo. E a Rede Globo naquela época era do lado dos militares, para vocês que não sabem. Aí os militares arrumaram o Brasil, foi a época de ouro do Brasil. Aí o que acontece? Os próprios militares entregaram o país organizado para o civil. Tancredo Neves. O que acontece? Eles mataram Tancredo Neves, porque Tancredo Neves não agradava o sistema. Aí veio vários outros presidentes e tal, aí o sistema, tava tranquilo, tava nadando em dinheiro, na corrupção. E aí entrou esse ex-presidiário, ficou, hoje já está completando 20 anos no poder. Só que o ex-presidiário, achou que era o dono do poder. Resolveu abandonar o sistema, resolveu peitar todo mundo e queria ser o dono do Brasil. O que o sistema fizeram? Mandaram ele para prisão. Só que eles não contavam que ia surgir o tal do Bolsonaro. A ideia deles era prender esse ex-presidiário aí, e colocar Aécio Neves, Temer, Alckmin, que ia dar uma apaziguada no Brasil. E o sistema ia continuar nadando na corrupção. Mas vai e surge o tal do Bolsonaro. Aí Bolsonaro o que fez? Já de cara peitou o sistema. O que aconteceu? Eles descondenaram o ex-presidiário, tornaram ele presidente, que ele foi colocado na presidência para tirar Bolsonaro do poder, para o sistema voltar a comandar o país. E o que está acontecendo agora? A mesma coisa que aconteceu com Tiradentes. Eles já prenderam a maioria das pessoas que apoiavam Bolsonaro. Bolsonaro praticamente está preso. Eles vão matar Bolsonaro só se acontecer um milagre, que já tentaram matar Bolsonaro, não conseguiram. E eles são assim.
a pessoa que tenta atrapalhar os planos deles, eles matam. Eles mataram o tal do Eduardo Campos, mataram outros presidentes aí que eu não lembro o nome, outros candidatos a presidente aqui que eu não lembro o nome, mataram o Fachin, que se levantaram contra o Supremo Tribunal Federal, tentaram matar Bolsonaro, tentaram matar Trump nos Estados Unidos, mataram 2 candidatos a presidente aqui na América Latina, mataram agora esse rapaz lá nos Estados Unidos, lá um jovem, né, que era conservador. Então eles eles não têm coração, não têm fé em Deus, eles matam sim para salvar o sistema. E aí o que eles estão fazendo? Eles estão acabando com o Bolsonaro para que ninguém novamente ousa-se a peitar o sistema. Mas só que aí surge o tal do Trump, que talvez pode dar um rumo para o Brasil, coisa que eu não acredito muito. Eu não sou fã de Bolsonaro, não gosto da maioria das coisas que ele fez, né, e falou, mas é o único cara que não roubou, não deixou roubar, cortou as mamatas das televisão, a mamata do sindicato, a mamata das ONGs. Então o que acontece? Ele foi contra o sistema, então o sistema vai acabar com ele. A hora que acabar com ele, vocês podem ter certeza que eles vão acabar com esse ex-presidiário aí e vai colocar alguém do sistema para coordenar o Brasil. A minha esperança era que quando esses velhos aí da política fossem morrendo, surgissem novos políticos com ideias diferentes para colocar o Brasil no rumo. Mas aí vai que surge o tal do Hugo Mota, o Alcolumbre, o Lira, o Pacheco. Essa galera aí é pior do que essas raposas velhas que estão aí, porque os caras já são inteligentes. Eles trabalham nos bastidores, que é o que Pacheco faz, o Alcolumbre faz, esse tal desse Mota faz. Então eu, sinceramente, eu não acredito que eu vou conseguir ver o Brasil bem. Pode até ser. Eu acho que se um dia isso acontecer, eu já estou em outra parte do mundo, se existir. Galera, é mais ou menos isso aí, um resumo bem rápido, né, para o vídeo não ficar muito longo, mesmo assim ainda ficou um pouco longo, mas é só para vocês terem ideia de como que é o sistema. Não adianta ir contra o sistema. Se você for contra o sistema, você vai se dar mal, você vai morrer. E aí fica essa petezada aí dizendo que Lula é o pai dos pobres, né? Igual foi Getúlio Vargas. Eu conheço cara que apoia, pessoas, né, que apoia esse tal desse ex-presidiário há mais de 30 anos. Muita gente está mais pobre do que antes e fala que Lula ajudou ele, cara. Eu nunca votei nesse ex-presidiário, esse cara nunca me ajudou, eu nunca vivi de bolsa de nada. Eu sou um cara de família extremamente pobre. Hoje eu tenho uma vida relativamente boa, mas foi trabalhando através do meu suor. Esse camarada nunca me ajudou em nada, pelo contrário. Se não fosse ele, eu poderia estar numa situação muito melhor. Não estou reclamando da situação que eu vivo, mas se não fosse esse cara, eu estaria muito melhor do que eu estou hoje. Valeu, um abraço.